Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, nessa quinta-feira, pré-feriado, Brasília amanhece em alerta. Um homem morreu ontem após detonar uma bomba em frente ao STF e a Polícia Federal agora está investigando esse caso. Mais um caso extremo, hein, Donizete? Bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Olha, Matheus, Brasília amanhece preocupada. Sim. Não tem trabalho nem no Congresso, nem no Supremo, nem no Planalto. A Praça dos Três Poderes vai passar por uma nova varredura, né, Matheus? Exatamente, inclusive está acontecendo agora. Um detonador. Poderia ter uma outra bomba escondida em algum local com o candidato a vereador do PL, Francisco Vanderlei Luiz Tio França, 59 anos, que morreu ontem. Está sendo tratado como um atentado terrorista, tá, Matheus? A polícia militar do Distrito Federal trata como suicídio. E, de novo, Matheus, o governador de Brasília, o Ibanez, está em Roma e o secretário de Segurança, Sandra Avelar, está viajando. Você acredita, Matheus? Pois é, Donizete. Que situação, hein? E teve explosões agora cedo. 6 da manhã teve registro de explosões, durante a madrugada também aconteceram algumas. Segundo a Polícia Militar, é porque eles estão desativando alguns artefatos explosivos, certo? E por isso ainda tem explosão acontecendo, não está passando ninguém na Praça dos Três Poderes, a não ser veículos oficiais, mas está tudo fechado. E essas explosões mostram que ele tinha novas bombas montadas para detonar. Ele tinha usado as redes sociais dele para dizer que ia acabar, né, o Supremo, né? Exatamente. E dia 15 era uma nova proclamação da República. Maluco. Essa história das redes sociais criou um bando de doidos, né, Matheus? Sem dúvidas, Donizete. Na verdade, ampliou, né? Amplificou que as pessoas que já tinham esse tipo de sentimento. Agora eu queria te perguntar o seguinte: já entrou água no barco de quem achava que iria acontecer anistia, hein, Donizete? Depois do que houve ontem, eu acredito que adeus anistia. Você concorda? O que você está pensando sobre isso? Já se tem falado? Você está sendo muito feliz, Matheus. A anistia já foi, né? E baixa a bola do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava defendendo que o Congresso aprovasse o salário mínimo para R$10.000 para criar dificuldade para o Lula. Isso aí também vai baixar a bola. Quer dizer, o Lula não estava no Planalto, tinha saído 5h30 para a Alvorada, mas os ministros do Supremo estavam no STF. O Tio França, que é o apelido do Lobo Solitário, ele sai correndo, ele tenta explodir a bomba que estava dentro do carro com fogo de artifício. Era uma bomba feita com tijolo e madeira. Aí ele fica correndo para o Supremo, tenta detonar a bomba dele no Supremo com a estátua da Justiça e ele explode junto com a bomba. É impressionante. Matheus, quem poderia ter morrido era a deputada Daiane Bittencourt e o marido, o capitão Wagner, porque eles passaram a 20 metros do carro que ia explodir a bomba. Se a bomba tivesse explodido, eles teriam morrido, Matheus. É impressionante, viu, Donizete? Inclusive, os ouvintes que nos acompanham pelo YouTube e Facebook, eles estão vendo algumas imagens aí que a gente separou enquanto a gente está comentando, falando, né, sobre o que aconteceu ontem. Os ouvintes que estão conosco pelas redes sociais conseguem visualizar os vídeos. E essa informação que você traz, que bombas foram detonadas no amanhecer de hoje, Matheus, mostra o temor que exista mais bombas por Brasília toda, tá?
Então, Brasília vive uma quinta-feira, um feriado antecipado, porque ninguém vai trabalhar. A esplanada está todo mundo com medo, Matheus. Isso, exatamente. Arthur Lira, é, ele acabou adiando sessão até meio-dia, né? Dependendo do que vai acontecer. Mas eu acredito que não volte mais, não, viu, Donizete? Com que Não, clima? vote não, nem no É, o Rodrigo Pacheco também. Não volta mais, não. Ninguém vai trabalhar, não. sim, Esquece. Com essa bomba aí, essa informação que detonaram bomba às 6 horas, sim. ele andou no Supremo, tirou foto dele no Supremo, ele teve no anexo 4. É um maluco esse tio França, né? O enteado dele disse que ele brigou com a mãe dele, a mulher dele, e sumiu. Ele trabalhava como chaveiro, foi candidato a vereador em 2020 pelo PL, é da extrema-direita, e teve 98 votos. Isso é um recado aí também para Santa Catarina, né? Essa maluquice dele aí. Vamos ouvir, Donizete, as Vamos, autoridades que a gente separou aqui? Vamos vamos lá. ouvir Celina Leão, que é a governadora em exercício, né, do Distrito Federal. Vamos ouvir. É importante esperar um pouco o relatório oficial, né, mas preliminarmente, que nós temos de informação é que primeiro explodiu o carro, depois ele teria saído, ele explodiu o carro e se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal. O que acontece? A polícia usa o nome artefato, porque não sabe identificar qual é o explosivo. Até para ter a segurança de quem está no local, os nossos policiais têm toda uma técnica para acessar os explosivos. Tem alguma coisa lá que eu não posso afirmar antes de ser recolhido, se é explosivo, qual o tipo de explosivo, o que ele usou para cometer o suicídio, porque não tem nenhuma outra pessoa relacionada, entendeu? Não tem nenhuma outra pessoa que está sendo acusada da tentativa. Porque para você ter uma tentativa, você tem que ter duas pessoas. A pessoa que recebeu o ato e a pessoa que cometeu. Até este momento, porque está sendo tratado como suicídio? Porque nós só temos uma vítima e nós não temos envolvimento de duas pessoas. Nós temos a melhor segurança pública do Brasil. E nós temos também a missão aqui de proteger os poderes. Tanto foi que aconteceu e a nossa militar estava lá. Né? Então, o que a gente precisa de entender é que atos como esse, né, que o que a gente chama aí em atos de segurança pública como lobos solitários, acontecem nos lugares mais protegidos do mundo. Mas foi lobo solitário? Não, é a linha também, né, que a gente está, neste momento, também tentando entender. Porque até agora também não tem nenhuma outra pessoa identificada. Donizete, enquanto a gente estava ouvindo aqui o relato da governadora em exercício, eu acessei aqui a CNN para trazer mais informações para você e para os nossos ouvintes, e segundo o Major Brook, da Polícia Militar do Distrito Federal, ele diz que há explosivos na área, mas a quantidade e o tipo desses artefatos são desconhecidos, não se sabe se são explosivos caseiros ou de natureza mais sofisticada. Mas segundo a CNN, um detalhe preocupante é que existe um timer, um relógio, tipo um relógio, junto É o detonador, isso Matheus. ao corpo da vítima. E segundo o porta-voz, Donizete, pode indicar a possibilidade de acionamento remoto de explosivos adicionais. Então é uma loucura, né? O que pode acontecer ainda O corpo hoje. ainda tá lá, né, Matheus? Sim, Não tiraram o corpo. não. O corpo ainda está lá, então ele não foi ainda identificado formalmente como Francisco Vanderlei Luiz, o tio França, e há um temor que ao mexer detone e possa ter bombas no Congresso, no Supremo, no Planalto, em algum ministério, porque ninguém sabe. A situação de Brasília hoje é muito tensa, porque a gente precisa dizer que os maiores presidentes dos maiores países estão chegando. Domingo chega Xi Jinping, quarta-feira chega Biden, quarta que chega o Biden, Matheus. É por aí, viu, Donizete? Mas vou confirmar a data certinho para você. Mas vai todo mundo para o Rio, né? Todo mundo pro Rio. Biden, Macron, da França, todo mundo. O G20 acontece, o presidente está indo para o Rio
hoje. Mas como é que o presidente vai para o Rio deixando esse problema em Brasília? O Biden muito já sério. chega no domingo, tá, Donizete? Ele vai até Manaus no domingo já, tá bom? Tá. Só para Parece que confirmar aqui. acaba quarta-feira, não é isso? Isso. A gente tem alguns relatos aqui, viu, Donizete? Capitão Wagner ouvir. falando, vamos ouvir. Pessoal, a imprensa toda noticiando essas duas explosões aqui em Brasília, uma delas no STF, a outra no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Coincidentemente, eu e a Daiane estávamos saindo do anexo 4 no carro quando ocorreu a explosão. A explosão aconteceu a uns 20 metros de onde nós estávamos. A gente estava saindo do estacionamento no carro e vimos uma explosão que nos pareceu algo relacionado ao gás natural de um veículo. No local lá, graças a Deus, eu acho que ninguém foi ferido. A gente passou exatamente do lado. Vou mostrar até o vídeo aqui que está circulando nas redes sociais, onde é possível ver um carro branco dando a ré, que é o carro que a gente se encontrava nessa explosão. A outra do STF, uma pessoa perdeu a vida. A gente está aqui para tranquilizar os amigos e todo mundo que está entrando em contato, dizendo que a gente está bem, inclusive a caminho de Fortaleza. Tá aí, Donizete. Vamos ouvir também, ouvir a deputada Fernanda Pessoa? Estávamos junto de vários deputados naquele momento, estavam acompanhando a votação no plenário, quando a gente resolveu ir para a sala da liderança do nosso partido, União Brasil. Quando de repente estávamos conversando e assistindo. E a sala é bem em frente, né? Ao STF. Ao Supremo Tribunal, bem em frente E mesmo. de repente a gente explosão, aquele barulho muito rápido, né? Então, a gente pensou que era fogo de artifício, isso, né? Foi muito rápido, realmente ficamos todos na expectativa, de repente começou a chegar policiamento, e chegar a ambulância, e aí que a gente se deu conta de que do que estava tinha acontecendo. Isso, e realmente foram momentos de tensão. Também tivemos notícia que teve também no anexo 4 também uma outra bomba. Uma outra bomba lá bem próximo onde a gente estava também, né? Mas graças a Deus eu queria agradecer a todas as ligações, muita mensagens, gente ligando, para saber como é que a gente, gente né? estava, como é que estavam as coisas aqui em Brasília, dizer a vocês que a gente já está em casa, que graças a Deus estamos bem. Vamos pedir realmente que a Polícia Federal investigue tudo, e que né? realmente tome as providências necessárias. Matheus, o suplente de vereador, o chaveiro, Francisco Vanderlei Luiz, o tio França, colocou a bomba na cabeça, deitou e esperou a explosão. Ele estava querendo se matar, né? Pois é, Nas Donizete. redes sociais ele esculhambava o Bonner, o Fernando Henrique Cardoso, o Sarney, não é isso? Isso. Chamava são 4, Bonner, Fernando Henrique Cardoso, Sarney de Ceboso, não é isso? Que situação, viu, Donizete? Estou acompanhando aqui outras informações também com você. A situação é tensa demais em Brasília. E olha, Matheus, os deputados bolsonaristas, Gustavo Gaia, que é de Goiás, Capitão Alder, da Bahia, disse: Sim. adeus anistia, não tem mais anistia. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, diz que essa investigação pode ir para o inquérito de 8 de janeiro, é a continuidade dos atos de 8 de janeiro, tá? Sim, E inclusive. esse episódio obriga o Jair Bolsonaro a mudar de estratégia. Ele que estava no ofensivo, atacando o Lula, isso daí faz ele recuar. Porque Brasília está parada, Matheus. Amanhece essa quinta-feira com um temor generalizado de novas bombas. Isso. Inclusive, viu, Donizete, Valdemar Costa Neto falou também com a CNN e disse o seguinte a respeito do que aconteceu: não conhecemos a pessoa, ele foi nosso candidato em 2020, estão querendo juntar com o 8 de janeiro e não tem nada a ver. O Bolsonaro nem estava em 2020 no PL, foi o que disse Valdemar Costa Neto a respeito do que aconteceu ontem. É isso, vamos lá, dá uma pausa. Vamos, a gente volta já. 7h36, até daqui a pouco.
Momento Nero. Quinta-feira, Donizete, pré-feriado, e nós vamos acordar quem? O novo futuro presidente da Câmara, Léo Couto, e o primeiro vice-presidente, vereador que vai dar posse ao prefeito eleito da Câmara, Adair Júnior, o vereador mais antigo, com o maior número de mandatos em exercício. Vamos acordar os dois, estão escolhidos, vão ser agora eleitos a 1º de janeiro de 2025. Vai, Tatá, acorda, Léo Couto e Adair Júnior. Tá tudo ficando arrumado já, né, Donizete? A casa já tá Ficando arrumado. Olha, Sim. o prefeito eleito, Evandro Leitão, que ontem teve uma reunião com o ministro Rui Costa, o governador Elmano, nesta semana recebeu os vereadores. Os 6 vereadores do PDT que foram oposição a ele no segundo turno vão para a base dele. E é o grupo do Gardel e companhia. Gardel Rolim, atual presidente. Então, ficou acertado que o presidente da Câmara vai ser o vereador Léo Couto. Ele faz história, vai ocupar o cargo que o pai, Zé Maria Couto, já ocupou, na época do prefeito Juraci Magalhães. O primeiro vice-presidente vai ser Adair Júnior. O primeiro secretário, a vaga está liberada para o PL, que é o partido com o segundo maior número de deputados, de vereadores. O líder do governo, um consenso, é Bruno Mesquita, do PSD, e o vereador Eudes Brigel, o vereador do Evandro, como é chamado, ele deve sair da Câmara e abrirá uma vaga no PSD para Tony Brito, e ele vai ser secretário da articulação política. Está tudo definido. Se a Câmara está resolvida, não vai ter chapa de oposição, é candidatura única. Na Assembleia também está definido. O Ciro Gomes tentou um golpe naquela reunião que eu disse que ele não quis conversar, porque ele viu que não tinha base. O Ciro hoje tem 5 deputados estaduais, Matheus. 5. É o que topa ir para o suicídio ou para a autoflagelação dele. A irmã Lia, Sérgio Aguiar, o limite máximo dele. Lia Gomes, Sérgio Aguiar, Guilherme Landim, Marcos Sobreira. Quem é o outro que possa topar ficar com o Cid? Eu digo que dá 5, mas aí tem 4, né? Sim. Então, o Diacir Diniz falou que o candidato é Fernando Santana e não se discute mais isso. Líder do PT, líder do bloco governista na Assembleia. Vamos ouvir? Vamos. Fernando Santana que exerce com muita humildade, com muita simplicidade o exercício do mandato parlamentar e vem com Cariri, hoje com 43 anos, que tem na sua experiência, na sua bagagem, o diálogo e principalmente um relacionamento muito franco, muito direto, tratando a todos dessa casa de forma respeitosa. E nós, ao debater, discutirmos, estamos apresentando o nome do companheiro Fernando para presidente da Assembleia Legislativa. Nome esse que queremos dialogar com todos que compõem, com todos que fazem essa Casa Legislativa. Fernando, que hoje tem na sua trajetória de vida a simplicidade, mas também trabalho, que coordenou a campanha que caminha o governador, que foi deputado estadual eleito com mais de 116 mil votos, que exerce a vice-presidência, que tem formação e é administrador de empresa, com especialização e principalmente com a capacidade de diálogo. O nome do Fernando é o nome construído para que a gente possa montar aqui nessa casa a construção de um amplo consenso, uma casa plural, uma casa que tem as características políticas do Pavá, de construir consenso. Tá aí, Donizete. Olha, Matheus,
Só para a gente não perder o embalo, Cid Gomes tem 5 deputados, eu estou sendo otimista, tá? 5. Toca a musiquinha dele, toca a musiquinha dele. Do Raul Gil, Donizete? É. Aí. Donizete. Osmar Marquite não fica com ele, Jeová Mota não fica com ele, Salmito Filho ficou quietinho, não fica com ele. Quer dizer, o Ciro Gomes tem quem? A irmã Lia, o Guilherme Landim, 2. O Marcos Sobreira, que eu ainda tenho dúvida, mais 3. Aí vai diminuindo. Quem? Diga aí, Matheus. Diga aí, Matheus. Quem, Donizete? Quem? Quem pode Ariel ficar Filho com o não Ciro? fica com ele, Osmar Marquite não fica com ele. Quem? Romeu Aldigueri é governo, é humano. Salmito Filho não fica com ele. Sérgio Aguiar, 3. Quem mais? Quem? Granja não fica com ele. Guilherme Bismarck, que é suplente, não conta. Quem é? Diga aí, quem? É, bem Donizete, tá pouquinho. Lia, difícil. Sérgio Aguiar, Guilherme Landim e Marcos Sobreira. 4, sim. 4. Eu vou botar mais um aí, tá? Pra dizer que ele tem 5. Cid Gomes tem que ficar quietinho, senão nem perde a vaga de senador, viu, Matheus? É, Donizete, tá pesado. O novo presidente deve ser mesmo Fernando Santana, a ser eleito na primeira quinzena de dezembro. O dia parece que pode ser 6 de dezembro. Então, a gente não deu tempo da primeira parte do programa dizer que Hugo Mota será o novo presidente da Câmara Federal, tá, Matheus? Certo. Ontem Elmar Nascimento e Antônio Brito, Elmar do União Brasil, Antônio Brito PSD, desistiram. Hugo Mota da Paraíba, republicano da Paraíba, é candidato único, tá definido, ok, Matheus? Ok. E o Senado aprovou, falta só os destaques, hoje não ia votar o resto hoje, não deu tempo, tiveram que terminar, as medidas para dar transparência às emendas. Próximo assunto, Matheus. Vamos até Iguatu, Donizete, rapidinho. Lá, o prefeito Edinaldo Lavor disse que não perdeu o prazo, mas o Agenor Neto disse que ele perdeu. A briga está estabelecida. Duelo de abestados, bota aí. Duelo, Donizete, lá em Iguatu, pra animar esse pré-feriado? Dessa quinta-feira muito tensa do país, né? Verdade. Nossa democracia sendo ameaçada, desafiada, muita atenção para nós. E lá, o Edinaldo Lavor soltou a nota dizendo que recorreu. O Agenor Neto disse que não, que ele perdeu o prazo, que ele não contestou. Tá aí. O que é certo, Iguatu quebrou mais de 32 milhões bloqueados para pagar a dívida de uma desapropriação. Em Juazeiro, o prefeito Gleidson Bezerra disse que pagou uma dívida, foi bloqueado 8 milhões de reais de uma dívida deixada pelo prefeito Santiago, a construtora Kelps. 8 milhões, mais de 8 milhões. A conta chega, Matheus. Vamos ler a nota do Edinaldo Lavor aí. Vamos lá, Donizete. Começar aqui, vou ler o trecho da nota. É uma nota extensa, como a gente está com o tempo apertado para falar de outros assuntos ainda, vou ler o seguinte. Abre aspas. O que existe de informação é que o município não perdeu nem o prazo na gestão do prefeito Edinaldo Lavor, como querem colocar para a imprensa. Pelo contrário, foram feitas todas as tentativas em termos de recursos jurídicos possíveis para conter esse precatório e o seu referido valor. O que vale como informação é que esse bloqueio não tem nada a ver com a gestão do prefeito Edinaldo Lavor. O que todos sabem é que esse ato de desapropriação foi todo ele ditado pelo excesso do prefeito Agenor Neto, que naquela época atribuiu um valor insignificante para indenizar os proprietários do imóvel desapropriado. Então, os proprietários, em 2006, ingressaram na justiça e até hoje o processo está em andamento. Por conta disso, atualmente,
o município não tem mais nenhuma via legal para rever o mérito da questão, apenas para impugnar os valores, e isso foi feito e está disponível em qualquer consulta processual que se faça. Vale salientar que o município de Iguatu, através do prefeito Edinaldo Lavor, está buscando uma via que permita o cumprimento dessa obrigação de forma adequada e programada, sem comprometer o funcionamento da administração pública municipal, fecha aspas, mas já comprometeu, né, Donizete? Ora, se já comprometeu. Quebrou, né, Matheus? Então. Quebrou. Matheus, Sim. a situação não é nada fácil, né? Iguatu viver nessa quebradeira aí. Vizinho Acopiara também não tá fácil. A gente faz um apelo ao prefeito Antônio Almeida. Não tem água, não tem merenda escolar, não tem transporte escolar. O prefeito terminando o 5º mandato dele, ele devia entrar para a história não com esse desastre que está acontecendo, né? É um desastre lá em Acopiara. Uma tragédia para a população. E o prefeito quer inviabilizar a nova gestão, o novo mandato, a nova administração do prefeito eleito, doutor Vilmar. Tá? Próximo assunto, Matheus. Donizete, para a gente ir concluindo, vamos até Juazeiro do Norte, que tem estado nas manchetes nos últimos dias, né? Operação na Câmara Municipal, musiquinha da Federal, só para A Polícia Federal! Que a Polícia Civil fizeram operação na Câmara Municipal. Contratação de funcionários fantasmas, servidores fantasmas e suspeita de rachadinha. Nenhum vereador foi alvo da investigação da Polícia Civil e do Ministério Público. E em Juazeiro do Norte, aí bota a musiquinha, Matheus, musiquinha. A Polícia Federal! A Operação Rebote, que teve início a partir do assassinato do empresário de postos de gasolina e de revenda de carro Beto da Mídia, incendeia o Cariri. Ele seria da facção Primeiro Comando da Capital, PCC. E a Polícia Federal investiga que Beto da Mídia, é muito conhecido no Cariri, teria financiado a eleição de políticos do Cariri. O que, Donizete? É, Matheus. Você sabe quem foi que ele financiou, Matheus? E você, sabe? Tem a musiquinha da mamãe, o conselho da mamãe. Bota o conselho da mamãe. Pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Tá certo, vou perdoar. Só por causa do pedido, viu? Eu vou pra onde, Matheus? Junto comigo, pro camarote, Sim. né? Pão, Bora. pão de queijo, pão de queijo. Matheus, a Polícia Federal está apertando tudo no Cariri. E no Cariri, quem foi eleito com dinheiro do PCC, reze. Reze que a Polícia Federal está chegando com a mão pesada. Os negócios do PCC no Cariri, onde o PCC está fazendo negócio, assumindo o controle de prefeituras, a Polícia Federal está indo fundo contra o PCC e também irá contra o CV. A ordem é do presidente Lula, do ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, e tem o apoio do governador Eumano de Freitas, que ontem reuniu 4 prefeitos, Patrícia Aguiar, o prefeito de Piqué Carneiro, o Bismarck, o prefeito de Pedra Branca, o presidente da Prece também estava lá, e com o ministro Rui Costa, que hoje vai a Piqué Carneiro ver as obras da Transnordestina. E discutiram a questão de saúde. O Evandro Leitão também esteve reunido com o ministro Rui Costa. Hoje o dia está tenso, Matheus. Você passa o dia acompanhando o CN7, que temos novas informações. Brasília está paralisada, porque há uma longa investigação para saber onde é que tem novas bombas, se tem novas bombas, e se o detonador que está no corpo de Tio França, o candidato a vereador do PL, que cometeu suicídio
ao explodir uma bomba, pode detonar novas bombas no Supremo, no Congresso, no Planalto ou em outro local, Matheus. Que tensão vive Brasília nesta quinta-feira, Matheus. E é isso, Donizete. A gente segue acompanhando tudo. Amanhã nós não teremos programa, mas as pessoas podem continuar bem informadas através das suas redes sociais, não é isso, Donizete? Que vai estar ligada acompanhando nas tudo. minhas redes sociais e no cn7.com.br. É isso. 7h52. Se você não acompanhou a Conexão Brasília-Ceará e o Momento Nero, a gente vai disponibilizar para você ainda hoje o áudio completo do programa.